Eu às vezes digo, lê a Bíblia e perde a fé. Porque chama a Bíblia um manual de maus costumes. E é um catálogo de crueldade, do pior da natureza humana. Digamos, a Bíblia levou 1000 anos a ser escrita. Portanto, passou por uma quantidade de gerações, de situações e foi sendo escrita. Mas sempre a dominante é esta, um Deus cruel, invejoso, insuportável. O Corão, se não estou enganado, levou 30 anos ou perto disso a ser redigido. E imaginar que um livro e outro, o Corão ou a Bíblia, são de inspiração divina, francamente, inspiração divina como? Que canal de comunicação tinha Maomé ou tinham os redatores da Bíblia com Deus que lhes estaria dizendo ao ouvido aquilo que deviam escrever? É realmente absurdo. Nós somos manipulados, enganados, desde que nascemos. Nós somos muito mais piedosos. Alguém cometeu um delito, pois pagou vai para a prisão, fica aí 5 ou 10 ou 15 anos, depois sai e integra-se se quer. Não. No caso do catolicismo não há integração possível. A pessoa que pecou está condenada para sempre. E o que é isso de uma coisa, alguém condenado para sempre? É completamente idiota. E depois há coisas muito mais idiotas, repare. Antes da criação do universo, Deus não fez nada. Não consta. Um dia, não se sabe porquê, decidiu criar o universo. Também não se sabe porquê, nem para quê. Fez, segundo a Bíblia, o universo em 6 dias. 6 dias só, 6 dias. Descansou o 7º. Até hoje. Nunca mais fez nada. Isto tem algum sentido? Que Deus ele quer ser servido, obedecido e amado por seres livres. Até porque é muito mais interessante você ser amado por alguém que pode te amar ou não, mas que escolhe te amar, do que você ser amado por alguém que foi programado para isso. Então, com esse objetivo, Deus criou o ser humano livre. Só que ele criou o ser humano incorruptível, com uma natureza perfeita. Deu ao ser humano o que havia de melhor, o jardim do Éden. E deu um único mandamento, uma regra. Você pode comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus explica a razão. Porque quando você comer, certamente morrerá. Por que Deus deu esse mandamento para Adão? Porque Deus queria ser honrado pela obediência de Adão enquanto ser livre que ele era. Mas porque Deus testou Adão se ele era perfeito, se ele era santo. O fato de Adão ter um caráter perfeito, mas ser dotado de livre-arbítrio, dá a ele as condições de obedecer ou não obedecer. E Deus queria ser honrado com a obediência de Adão. E aí entra um outro questionamento. Mas se Deus sabia que Adão iria pecar, por que ele deu esse mandamento? Ou por que ele criou Adão? Por que ele fez o ser humano já sabendo na sua onisciência o que iria acontecer? Porque a onisciência, vocês sabem, é o atributo de conhecer todas as coisas. Passado, presente e futuro. Se Deus sabia o futuro, por que ele dá esse mandamento para Adão sabendo o que já havia de acontecer? Porque Deus não tem apenas onisciência, Deus também tem a sua soberania. A soberania ele faz o que ele quer fazer. E a onisciência de Deus não limita a soberania dele. Ou seja, o fato de ele ter um desígnio dentro dele, ele quer arquitetar um projeto. E ele sabe que as pessoas que vão se envolver nesse projeto vão falhar. Ele não vai se limitar com essa ciência que ele tem no futuro em malograr a execução nesse projeto. Se ele quer fazer, ele vai fazer. Se Deus começar a anular os seus projetos, as coisas que ele gostaria de fazer, porque ele sabe que não vai ter a colaboração esperada de um ser livre, ele deixa de ser soberano. Ele passa aqui a depender do que o ser humano vai reagir no seu livre-arbítrio, seja ser humano ou anjo. Então Deus viola a sua soberania se ele agir dessa forma. Então quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer. Só que ele é justo.
Se ele dá um mandamento para o ser humano, ele vai dar as condições do ser humano guardar esse mandamento e vai explicar como ele fez com Adão. Ele explicou sobre o mandamento. Vai ter um efeito colateral se você me desobedecer. Simples assim. Então, do mesmo jeito que a humanidade seria abençoada pela obediência de Adão, ela também foi amaldiçoada pela desobediência de Adão. E se acontecem as atrocidades que nós vemos no nosso mundo, a responsabilidade são dos seres humanos que provocam essas coisas, e não de Deus. Deus, ele é juiz, ele é justo, ele vai requerer tudo o que o ser humano faz dentro do livre-arbítrio que ele instituiu. E essas crianças, cadê o livre-arbítrio dessas crianças que são violadas por esses pastores, por esses religiosos? De quem é a responsabilidade disso? Bem, de Deus é que não é. A responsabilidade é do ser humano. Quando ele fere o poder de escolha de um semelhante. Quando ele fere e viola a integridade do seu semelhante. A responsabilidade é do ser humano que faz isso em sua maldade. E Deus vai requerer. E se for pastor, se for alguém que conhece a verdade, o juízo começa por esses aí. Os que conhecem receberão mais duro rigor da parte de Deus. Nossa postura é buscar sempre andar em obediência, usar essa vida a qual Deus nos deu para viver em obediência diante dele, apesar das nossas fraquezas e das nossas falhas, sabendo que o nosso Deus é bom, é misericordioso e perdoador.